Então estou gravando esse videozinho aqui sobre vetores, tá? Para ajudar um pouco. Que estudar vetores é um pouco diferente de estudar os outros assuntos. Tá? Não que seja mais difícil, só é diferente. Então isso aqui não é uma videoaula, tá? É só resumo do resumo, é só um spoilerzinho, tá? Para ajudar a entender a videoaula. Tá? Então o vetor é uma coisa que a física estuda, né? Que tem direção e sentido. Então tem as grandezas escalares e tem as vetoriais, que representam por vetores. Então você tem, por exemplo, que temperatura representa um número e unidade de medida. Tem várias coisas que a gente já estudou que representam um número e pela unidade de medida. E algumas coisas não dá para representar só assim. Então, por exemplo, forças, que a gente vai estudar bastante daqui a pouco. Então, forças, elas empurram para alguma direção. Então não dá para dizer só em quanta força que é feita. Você precisa saber para onde que essa força é feita para resolver alguns problemas. Então, força é um exemplo de beleza física vetorial. Outro detalhe importante, quando a gente está resolvendo exercícios de MRU ou MRUV, às vezes o exercício falava em velocidade escalar. Algumas pessoas perguntavam, o que é essa velocidade escalar? Eu falava, é a mesma coisa que velocidade. Então no MRU e no MRUV a gente pode dizer isso. Então no MRU e no MRUV a gente pode pensar na velocidade como belezas escalares. Tem aquele valor e é isso. Mas tem umas situações que tem que pensar na velocidade como vetor. Tá? A gente está voando com certa velocidade para alguma direção. Então ele tem a velocidade escalar, que era essa que a gente não se preocupava com a direção. A gente conseguia resumir a questão da direção só com o sinal, né? Então a velocidade positiva estava indo para um sentido, a velocidade negativa no sentido oposto. Mas tem situações que não dá para simplificar tanto assim. Então esse é outro motivo de estudar vetores. Então, como eu disse, é importante o estudo de forças, que a gente vai estudar bastante. E é importante a gente saber somar vetores. Um motivo que logo vai ficar claro com estudar leis de Newton. Então, quando a gente fala em somar vetores, vem a ideia de somar de matemática, tá? Mas para vetores você somar tem mais a ver com você juntar vários vetores. Em alguns casos você cai numa soma, você resolve isso somando, mas geralmente não é tão simples assim. Então, quando você vai somar vetores, dependendo de como eles estiverem, você pode somar de um jeito diferente. Então, tem umas situações que é mais fácil você fazer a soma de vetores. Então, uma é quando estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, desenho aqui, ó, vetor A e vetor B, os dois estão na mesma direção. A direção representada é indicada pela linha, né, da flecha aqui, e o sentido pela ponta da flecha. Então os dois estão na horizontal e os dois estão apontando aqui para a direita. Então vou somar esses dois vetores. Uma coisa que eu posso fazer para somar vetores sempre, né, para entender como fica o resultado da soma de vetores, é eu desenhar eles de novo, né, sem mudar o tamanho, sem mudar a posição, sem mudar o tamanho, sem mudar a direção dele, nem o sentido. Né? Mudo só a posição dele na tela. Então vou mudar a posição dele de um jeito que o 1 comece, né? Qual é o começo desse, colocar o começo desse vetor aqui no final desse vetor. Quando eu faço isso, isso desse jeito. Né? E o vetor que é a soma desses dois vetores, né? É o vetor que vai do começo do vetor que eu coloquei primeiro até o final do que eu coloquei por último. Então, independente de estarem em direções de sentido ou de estarem de outra forma, né, a soma de dois vetores, quando você coloca o começo de um e o final do outro, é sempre o vetor que vai do começo do primeiro até o final do último. Então, eu fiz com dois aqui, poderia ter colocado um terceiro vetor aqui, um quarto para cá. Né? Então, o resultado é sempre do começo do primeiro até o final do último. Quando eu coloco eles desse jeito, montando esse trenzinho de vetores. Então, voltando aqui na situação que você tem eles na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, eu coloquei aqui, ó, esse vetor C representa um vetor que vai do começo do primeiro até o final do último. Então, se eu somar o vetor A com o vetor B, o resultado disso é o vetor C. E aí, nesse caso da mesma direção e sentido, eu calculo o tamanho do C somando o A com o B. Tá? Então, aqui eu representei a soma dos vetores. Tá? Quando eu coloco a flecha em cima da letra, quer dizer que eu estou falando do vetor. Quando eu não tenho a flecha em cima, eu estou falando só do módulo, estou falando só do tamanho do vetor. Tá? Então, a soma do vetor A com o vetor B é igual ao vetor C, tá? Que a gente vê pelo desenho aqui. Para calcular o tamanho do vetor C, eu faço essa conta, soma o tamanho do A com o tamanho do B. Então, nesse caso, não dá diferença entre você somar vetores e somar números.
Agora então a situação é um pouco diferente, que é quando você tem os dois na mesma direção, tá? Então aqui eu coloquei os dois vetores na vertical, eles estão em sentidos opostos, um para cima e o outro está para baixo. Mas é a mesma coisa, vou desenhar de novo, sem mudar tamanho, nem direção, nem sentido, né? Só mudar a posição deles na tela, o lugar que eles estão na tela. Então vou deixar o B aqui onde ele está, e aí vou colocar o começo do A aqui no final do B. E aí acaba passando um por cima do outro. Aí fica desse jeito. Né? Então tá aqui o B, onde termina o B começa o A, e ele vem até aqui. Então o vetor que é a soma desses dois, de novo, vai do começo do primeiro até o final do último. Então desenhando ele, fica desse jeito. Né? Que é o vetor C. E aí para calcular o tamanho do vetor C, quando eles estão na mesma direção com sentidos opostos, fica assim, ó. A soma do vetor A com o vetor B, que é o vetor C. Né? Então calculo o tamanho do C, pegando o tamanho, fazendo a subtração do tamanho dos dois. Né? No caso que eu coloquei A menos B, você teria um valor negativo, mas o tamanho de um vetor sempre é positivo. Você tem um tamanho negativo aqui porque o A é menor que o B. Aí você ignora o sinal. Tá? Quem quer saber que o tamanho do vetor. Então essas contas aqui nunca servem para você saber o sinal do vetor. Tá? O módulo aqui do vetor assim vai ter um valor positivo. Tá? E então aqui dá uma diferença, que na conta que você faz, que agora não é uma soma, é uma subtração. Então quando você tem dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos, você saber o tamanho do resultado dos dois juntos, você faz a subtração. Né? E aí o tamanho dele é a diferença do tamanho dos dois. Né? E esse vetor aqui, que é o resultado da soma, ele sempre fica na mesma direção, no mesmo sentido do vetor que é o maior, no caso o B. Porque é como se o B ganha. Então, digamos, você tem 5 pessoas puxando uma corda. Aí 3 puxam para um lado, 2 para o outro. Faz de conta que todos têm a mesma força. Então vai ganhar o lado que tem mais puxando. Mais gente puxando. Então com soma de vetores em mesma direção e sentidos opostos, é isso que acontece. Tá? Ganha o sentido do vetor que tem o módulo maior. Então no caso da mesma direção e sentidos opostos, é isso que acontece. Outro caso interessante é quando são vetores perpendiculares. Tá? Então aqui eu já desenhei um começando no final do outro. Então assim, os dois vetores, na hora que você desenhar o começo de um no final do outro, eles acabam fazendo 90 graus. Isso que significa perpendicular, que é fazer 90 graus. Então, de novo, a regra de achar a direção do C e o sentido do C é a mesma. É o vetor que vai do começo do que eu desenhei primeiro até o final do que eu desenhei por último. Então, quando eu desenho esse vetor, fica assim. Ó. Então, a soma do vetor A com o vetor B é de vetor C. Então, pensa o seguinte, você faz uma força, vai empurrar alguma coisa, faz a força para cima com uma mão, faz força para o lado com a outra mão. O que vai acontecer? Ele vai na diagonal. Então, se pensar que esses dois vetores aqui, A e B, são forças, o resultado de fazer as duas forças ao mesmo tempo é uma força, é como se tivesse só uma força na diagonal. E aí eu posso usar isso para transformar um problema que apareçam duas forças em um problema que eu só tenho uma força para me preocupar. E aí como que eu calculo o tamanho do C? Então, olhando os desenhos aqui, a gente fica numa situação que tem o triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, quando a gente sabe o tamanho de dois lados, quer saber o terceiro, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, no caso aqui, o que é a soma seria a hipotenusa do retângulo, ele é a hipotenusa do triângulo, né? E aqui os catetos são os dois vetores que eu estou somando. Então, quando eles fazem 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras para saber o tamanho desse daqui. E outro jeito que a gente pode usar para calcular o vetor é um outro jeito que vale para qualquer ângulo. Então, aqui eu coloquei a letra A representando esse ângulo que o A faz com o B. Mas, professor, se você tem um jeito que você calcula, pode fazer esse cálculo para qualquer ângulo, por que a gente está tendo os outros três jeitos? Já vamos chegar lá. Então eu posso fazer o mesmo raciocínio, tá, de o vetor que é a soma do A com o B, ele vai do começo do A até o final do B, e ele fica desse jeito. Né? Então a soma do vetor A com o vetor B é o vetor C. E agora você vai ver por que a gente usa os outros três jeitos. A forma de você calcular o tamanho do C, nessa situação, é essa fórmula aqui, ó. Tá, isso aqui tudo. Então, se você puder evitar, né, se tem uma situação que você tem 90 graus, calcular o teorema de Pitágoras, né, fazer essa conta aqui do teorema de Pitágoras, vai dar menos trabalho que fazer isso daqui tudo. Né?
Então como que você vai querer fazer isso aqui? Você vai querer fazer desse jeito? Se você puder evitar, não. Tá? Nunca. Então sempre que você puder evitar de fazer esse jeito todo, você evita. E você vai evitar isso nas situações que eu mostrei. Tá? Quando estão na mesma direção, quando eles fazem 90 graus. E acontece bastante deles fazerem 0, 90 ou 180 graus um com o outro. 180 graus seria o caso dos sentidos opostos. Então, para você calcular a soma de vetores, é isso. Outra coisa importante saber para resolver os exercícios é você saber multiplicar um vetor por um número. Então, aqui eu desenho o vetor A, eu vou multiplicar ele por 3. Quando você multiplica um vetor por um número, vou pensar o seguinte: quando você multiplica um número por outro, multiplicar um número por 3, você soma ele com ele mesmo 3 vezes. Com os vetores é a mesma coisa. Se eu multiplico ele por 3, vou somar ele com ele mesmo 3 vezes. E aí o resultado da soma desses 3 vetores é um vetor que vai do começo do primeiro até o final do último, que eu chamei aqui de vetor B. Então esse vetor B é 3 do vetor A. Eu calculo o tamanho do vetor B simplesmente multiplicando o tamanho do A por 3. Então multiplicar vetor por número não é tão diferente assim de você multiplicar número por número. A única situação que é um pouquinho diferente é quando você multiplicar esse vetor por um número negativo. Então quando você multiplicar um vetor por um número negativo, você vai ter que o vetor vai mudar o sentido. Então eu posso pensar em inverter o sentido do vetor como multiplicar ele por menos 1. Então eu desenho aqui, ó, o vetor A estava num sentido, o vetor menos A é o vetor A no sentido oposto. Então aqui eu tenho duas vezes o vetor menos A. Então tenho um vetor que eu posso dizer que ele é menos duas vezes o A, que eu chamei de B. Então no caso aqui o vetor B é menos duas vezes o A. E de novo eu calculo o tamanho multiplicando o número e ignorando o sinal, porque eu falei antes, né? Você está usando esse cálculo para saber o tamanho do vetor. Né? O sentido do vetor você vê pelo desenho da flecha. Então o básico de vetores é isso. Vou colocar mais uns exercícios para vocês treinarem e semana que vem eu coloco a resolução desses exercícios. Tá? Eu vou resolver eles aqui, fazer um vídeo mostrando como resolve. Mas eu quero que vocês... é importante vocês treinarem primeiro, tentarem resolver, tá? Sem ver eu resolvendo. Então até o próximo.